Você fez a estética, depois foi para fisioterapia, você tá super atuante aí, o que é muito legal. Como que começou essa questão da educação? Já foi pelo fato de sempre gostar de estudar, ser mais Caxias assim nos estudos? Como que aconteceu? Não, não. Quando eu estava no segundo ano da fisioterapia, a estética naquela época usava Forn de Beer, Aham, né? Eu procurei uma empresa chamada Kroman, que era uma empresa alemã que vendia só equipamentos para fisioterapia. Eu chego nessa empresa e falo assim: olha, eu quero comprar um forno e quero comprar um forno de beer e quero comprar um eletroestimulador. O fisioterapeuta, o seu Antônio, ele falou assim: você é fisioterapeuta? Falei, não, eu sou esteticista. Aí ele falou: tá, vamos ver se a gente consegue vender para você. Eu procurei a Croma antes de entrar na faculdade, tá? Eles me venderam o forno e conversamos muito. Falei dos meus sonhos, falei da minha clínica. E o tempo passou. Aí, tempo depois, eu procurei a Croman para comprar mais um equipamento que eu não tinha comprado, que era o eletroestimulador. Cheguei lá, o seu Antônio falou: Nossa, menina, ainda era uma menina, eu lembro de você. Então, o senhor lembra? Eu vim aqui, comprei forno um de beer. forno. Hoje eu vim comprar aquele eletroestimulador que eu não comprei da outra vez. Só que agora eu estou estudando fisioterapia. Aí Ele ele ficou falou: feliz demais, né? Nossa, maravilha. Por quê? Porque eu tenho aqui um aparelho que eu quero que você faça uma pesquisa. Mas eu não sei fazer pesquisa, eu estou no segundo ano. E na época, a professora Beth Guazelli, Nossa. Um ela beijo, Beth. fofa, linda, ela me incentivou muito. Falei, professora, uma indústria pediu para que eu fizesse uma pesquisa com a microcorrentes. Porque a microcorrentes era só usado para atleta. E ele falou assim: faça no rejuvenescimento facial. E me entregou um protótipo de um equipamento. Me colocou disponível o fotógrafo, tudo que eu precisava. E pediu para que eu fizesse. Fiz. Entreguei o trabalho para eles. Eles ficaram encantados. Nossa. Eles ficaram Eletroestimulação encantados. no tratamento do Não, rejuvenescimento. Ah, tá, microcorrentes no microcorrente. tratamento de rejuvenescimento. Eu Certo. fui comprar um Aham, e eletroestimulador ele tinha uma e tinha uma microcorrente. microcorrente. Bom, e realmente funciona. A coisa funciona super bem. E aí ele começou a pedir para que eu desse uma palestra aqui, uma palestra lá. Primeira palestra foi em São Paulo, lá no ABC. Segunda palestra foi em Blumenau. A terceira palestra foi no Rio de Janeiro. Uau! Segundo ano de fisioterapia? Segundo ano de fisioterapia. E eu falava, professores, eu tô morrendo de medo porque eu não sou fisioterapeuta, eu só vou dar aula para fisioterapeuta. Aí a Beth falava assim: se eles te convidarem é porque você sabe, vá e faça. Tá, então eu vou. Que legal. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha mais de 70 fisioterapeutas. E lá estava Fábio Borges, Nossa. que nunca tinha ouvido falar em fisioterapia estética. Mas ele estava lá. E até ele fala que eu sou a musa inspiradora dele. E ali eles ficaram, os profissionais ficaram até o fim. Então eles estavam gostando, porque eu levei a minha experiência para eles. Bom, ali eu fiquei com a Croma, fazendo algumas pesquisas. Certo. Eu gostei de dar algumas palestras. Maravilhoso, né? Me formei, a Croma pagou toda a minha faculdade. Que legal, Toda a minha Bruno. faculdade, foi muito legal. Era o que eu ganhava por dar as palestras, Sim. que ajudou bastante, porque eu tinha as crianças e tal. E quando eu me formei, que o Fábio descobriu que eu estava fazendo já o mestrado, ele me convidou para dar aula na Gama Filho, na pós-graduação que ele tinha montado. Lá no Rio.
Não, a Gama Filho era em São Paulo, Aham. né? Assim, a faculdade Gama Filho é no Rio, Ah, tá. mas tinha, Polos, né, né? os polos em São Paulo, no Brasil inteiro. Legal. E eu trabalhei com o Fábio 10 anos, em Uau. pós-graduação, falando sobre o pós-operatório. E nesse período eu entrei na Embi Morumbi. E assim, eu me identifico muito como docente. Eu gosto de ensinar, eu gosto de pegar na mão do aluno, eu gosto demais de ensinar, sabe? Assim, Você ficou quanto tempo na Embi, Vilma? na Embi, 10 anos. Nossa, é 10 tempo, hein? anos. Formou muita gente, hein? Muita gente. Assim, muita gente. É muito gostoso, né? Saber que um dia fiz parte da história deles. É verdade. Bom, aí a gente tava então, você tá de fato aí contando um pouquinho mais de você, como você entrou na educação, e aí a sua especialidade maior é posso falar de pré e pós-operatório? Sim, Pré e pós-operatório. Antigamente, realmente, quando a gente tava conversando anteriormente, o pós-operatório, ele é ainda hoje talvez mais comum e mais aceitável pelos cirurgiões do que o pré-operatório. O que tem de diferente no pré-operatório? Eu sou muito a favor, não trabalho com pré e pós-operatório, já fiz curso de pré e pós-operatório, mas não atuo com a área. Eu acho que o profissional ele tem que ser bem minucioso para trabalhar com pós-operatório. Eu sou um pouco mais agitado, sim. então tem que ter aquela calma, aquela paciência. Eu não tenho muito isso daí. Mas qual que é a diferença entre os procedimentos pré e pós-operatórios? São os mesmos? É totalmente diferente? Não, totalmente diferente. O pré-operatório, você vai trabalhar mais uma detox e muita hidratação. Pele bem hidratada, pele elástica, né? Você vai trabalhar o relaxamento desse paciente para que ele durma bem, para que diminua a histamina, para que ele vá bem para o centro cirúrgico. Diminui os níveis de cortisol. Nível de cortisol. O pós, ele tá com muita dor. O pós, você tem edema, você tem eritema, você tem dor, você tem desconforto, você tem o Sonda muitas dreno, vezes, né? Dreno, tem uma malha muito apertada, tem todo esse desconforto. Dói pra tomar banho, dói pra se mexer, dói pra comer, dói pra tudo, né? Então, esses são os cuidados que nós precisamos ter. E assim, eu faço um trabalho um pouco diferente. O meu pós-operatório, eu mantenho a equipe cirúrgica sempre sabendo o que acontece. Atendi, mando relatório. E isso faz com que eu esteja bem próximo ao cirurgião. Né? Então, isso é uma coisa muito boa, essa parceria. Então, é muito importante. Em relação ao pré-operatório, muitos cirurgiões falam, não precisa, é bobagem. Mas um dia, um cirurgião, lá na Unifesp, eu achei muito interessante, sabe, Heitor, quando ele falou assim, eu não mando o meu paciente no pré-operatório porque você é minha concorrente. Por que eu sou concorrente? Eu não faço cirurgia, né? Falou, então, Vilma, eu já mandei para vários esteticistas, para vários fisioterapeutas. E chega lá o paciente que vai fazer um pré-operatório, o profissional induz, fala assim, não, vamos fazer uma criofrequência nessa barriguinha. Para que você vai fazer uma cirurgia? Ah, entendi. E aí convence o paciente. Vai ser um custo menor, né? Não vai ter o Custo pós. menor, só que aquele paciente ele está preparado para fazer a cirurgia. Aham. E aí ele não faz. Só que ele não está disposto a malhar, ele não está disposto a fazer dieta, ele quer que tire aquela gordurinha como seria, como se fosse num centro cirúrgico. Entrou no centro cirúrgico e tira. Então vem a frustração, vem a insatisfação e o próprio paciente fica com raiva do médico. Além de ficar com raiva do profissional que fez esse tratamento. Então, assim, e aí eu percebi que eu já tinha feito isso. Eu já tinha feito isso. Que é natural, porque os profissionais de saúde estética, que tem clínicas, que faz os atendimentos, a gente precisa vender, né? O cliente chega para nós e ali com as armas que a gente tem, com os recursos que a gente tem, a gente precisa oferecer
tem que estar no DNA isso do profissional. Eu sempre falo assim, eu amo a parte técnica, amo a parte científica, mas uma das coisas que eu priorizo é o profissional ele ter o equilíbrio. Ele precisa ter a venda no DNA, ele precisa ter o empreendedorismo no DNA. E aí é o que acontece. O cirurgião manda pro pré-operatório. Aí imagina lá, a pessoa tem uma criolipólise, uma criofrequência. Ó, vem cá, por exemplo, o cirurgião vai fazer um pré-operatório de cirurgia plástica facial, um lifting. Aí a pessoa chega lá, o profissional tem um ultrassom microfocado, tem microagulhamento, tem criofrequência. Nunca mais eu faço isso. Porque assim, Heitor, realmente o paciente está preparado para a cirurgia. Então, assim, você não vai deixá-la satisfeita nunca. Então, é pós-operatório, é pré-operatório. Até eu coloco numa sala que ela não tem acesso àquelas pacientes que estão satisfeitas, reduzindo gordura. Bem distante, é pré-operatório. Eu não faço, porque é muito prejuízo pra gente. E é um paciente muito insatisfeito. É cirurgia, sabe? Porque ela tem que, tem dúvidas das cirurgias, procure 3 cirurgiões. Só quem sabe a dor, né, que ela sente quando ela tira a roupa, a insatisfação, é ela. Então, quem sou eu para falar, nossa, você não tem quase nada de gordurinha. Então, não, é pré-operatório, eu vou fazer pré. E isso já faz parte do acolhimento do profissional, de entender, não é, talvez nem entender, mas respeitar a dor. Às vezes você pode não entender, você pode falar assim, na sua cabeça tá ali, olha, não tem, nem precisava, mas respeitar a opinião, né? Isso então eu acho que assim, que todos nós precisamos ter esse cuidado. É igual cicatriz. Quantas vezes eu via, né? Eu tinha uma cicatriz tão feia no meu abdômen, porque o meu segundo parto foi um parto de emergência. Na época, eles fizeram na vertical. Mas era tão feio aquela cicatriz. E toda vez que eu ia depilar ou ia para um ginecologista, eles olhavam e falavam assim, nossa, por que sua cicatriz está assim? A expressão, né? Isso mexe com a autoestima da mulher, né? Ou senão, quem fez sua cirurgia? Né? Então, fala, puxa, eu sei que tá feio, mas eu sei que se não fosse aquela forma de me operar e tirar meu bebê, eu não teria meu bebê vivo hoje. É verdade. Né? Mas isso mexe com a gente. Claro. Então, antes de você olhar, ter uma expressão duvidosa, julgar, né? Sabe? Não faça isso, porque por trás daquela cicatriz tem toda uma história. Com certeza. Toda uma história. Então, às vezes, é uma cirurgia plástica e ficou inestética a cicatriz. Ai, qual foi o médico? Poxa, isso de repente não foi o médico. De repente foi a paciente que não fez o repouso. É verdade. De repente é a pele dela. Então, assim, não julgue. Não julgue.